Eu sou o Padre Diego Bettoni, do movimento Um Só Coração. Estamos neste momento de coração a coração para mergulhar na misericórdia de Jesus, essa devoção tão maravilhosa de Santa Faustina, refletindo o diário dela, a misericórdia divina na minha vida, na sua vida. Muito bem, hoje vamos refletir, meditar os números 43, 44, 45 e 46. Começo a ler. Em determinado momento, vi duas irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Uma dor indizível oprimiu a minha alma e roguei a Deus por elas. E disse-me Jesus: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas duas irmãs estão em ocasião de cometer um pecado grave. No dia seguinte, disse isso à superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta. Em determinado momento, Jesus me disse: abandonarei esta casa, visto que há nela coisas que não me agradam. E a hóstia saiu do sacrário e pousou nas minhas mãos. E eu, com alegria, coloquei-a novamente no sacrário. Repetiu-se isso mais uma vez, e eu fiz com ela a mesma coisa. Mas repetiu-se isso pela terceira vez. Mas então a hóstia transformou-se em Nosso Senhor vivo. E Jesus me disse: não ficarei aqui por mais tempo. Na minha alma acendeu-se de repente um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe: e eu não vos deixarei sair desta casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu e a hóstia pousou nas minhas mãos. Uma vez mais coloquei-a no cálice e fechei o sacrário. E assim Jesus ficou conosco. Procurei por 3 dias fazer uma adoração reparadora. Em determinado momento, Jesus me disse: diz à Madre Geral que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa, que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à Madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento, e imediatamente escrevi à Madre Geral, e a paz entrou em minha alma. Frequentemente, eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível. Alegrava-me com isso, porque Jesus assim o queria. Mas isso durou pouco tempo. Esses sofrimentos inflamavam a minha alma com o fogo do amor a Deus e às almas imortais. O amor suporta tudo. O amor vencerá a morte. O amor não teme nada. Santa Faustina, rogai por nós. No número 43, Jesus mostra para Santa Faustina essas duas irmãs, essas duas freiras, que estavam nas portas do inferno, estavam prestes a cometer um pecado grave, um pecado mortal. E aqui vemos como Jesus fala: Santa Faustina, vai, fala para a Madre Superiora, porque assim a Madre Superiora pode conversar com elas, pode ajudar elas para não caírem nesse abismo. Sabe lá o que elas estavam aprontando? O que estava para acontecer? Então, Santa Faustina reza também por elas, mas faz alguma coisa por elas, além da oração. E aqui no 44, Jesus diz para ela: abandonarei esta casa, este convento. Olha, não é que Jesus estava falando num lugar de festa mundana, numa discoteca, tem uma palavra meio antiga, que eu vou sair daqui porque... Não, está falando, eu vou embora desse convento. Um lugar de oração, um lugar que deve ser de oração de pessoas consagradas.
Olha só que interessante. Será que muitas vezes, na minha família católica, religiosa, católica, Jesus também não tem vontade de ir embora? Será que lá no meu grupo de oração, será que Jesus não quer ir embora? Mas é de oração, é na igreja. E aqui mostra de uma maneira muito visível, muito forte, a Eucaristia, que é Jesus que sai do sacrário, como dizendo, não quero mais estar nesse lugar. E Santa Faustina que vai lá e coloca de novo no sacrário. Que amor! Essa intercessão me lembra muito no Antigo Testamento, quando Deus fala para Moisés, olha, esse teu povo de cabeça dura. E o Moisés diz, não é meu povo, é o seu povo, Deus. E começa aí, por isso que Moisés é um grande intercessor, porque ele intercede por seu povo, não é que ele fala assim, olha, me salva a mim e mais a minha família, vamos sair correndo daqui. Não, ele não abandona o povo. Moisés é intercessor e diz, não é meu povo, Senhor, é o seu povo, salva eles. E aqui também Santa Faustina não diz, bom, então deixa, vamos embora logo, eu e tu, Jesus, vamos embora. Não, cuida das minhas irmãs e coloca no sacrário. Será que na minha família, quando Jesus está querendo ir embora, eu digo, não, Jesus, vamos ficar. E reza, e como diz aqui no final do número 44, que Santa Faustina procurou por 3 dias fazer uma adoração reparadora. Nós realmente rezamos para reparar os pecados que eu cometo, porque sempre pensamos nos outros, cometidos por mim ou cometidos no meu grupo de oração, na minha paróquia. Será que Jesus não quer ir embora da minha paróquia? É impressionante, porque aqui ele queria ir embora do convento, um lugar que deve ser um lugar de oração. E diz, olha, aqui está sendo cometido tanta coisa ruim. Então, como é interessante as pessoas, nós que deveríamos dar testemunho, muitas vezes somos contra-testemunho. E o seguinte não é só o padre, que muitos dizem, eu saí da igreja por causa do testemunho do padre, o mau testemunho do padre, da freira. Será que vocês, que são casados, matrimônio católico, será que os jovens não dizem, mas eu não quero ser como eles, eu não quero casar, porque olha como é um casamento católico. O casamento é sagrado, é maravilhoso, mas será que vocês, que são casados na igreja, dão testemunho de amor? Será que os filhos dizem, eu quero ser católico como meu pai, como minha mãe? Ou será que se é para ser uma pessoa amargurada dessas, eu quero cair fora? Quantas vezes nós damos contra-testemunho da nossa fé por não estar vivendo a fé? Porque se a gente vive a verdadeira fé, não tem como dar contra-testemunho. Mas quantas vezes a gente se diz católico, mas não somos católicos. Não somos cristãos. E damos contra-testemunho. E não vivemos, somos tipo assim, um verniz, ou quando não mudamos a nossa vida, na pintura, se você não lixa a parede, se tem uma pintura antes, se você não lixa, não cuida, e pinta diretamente, tá descascando, você vai lá, em vez de tirar e limpar e etc., você já começa a pintar, sem lixar antes, sem preparar, pouco a pouco aquela tinta vai caindo. Vai caindo, vai se despedaçando. E na nossa vida tá assim. Será que realmente eu me confesso? Qual foi a última vez que eu me confessei? Eu sou católico e se confessa, claro que a nossa igreja diz pelo menos se confessa uma vez por ano. Mas esse é o mínimo, né? Se a gente vai começar a baixar o nível, aí estamos perdidos. Eu como católico não posso me confessar uma vez por ano, tem que ser mais. Ou você não peca. O Papa São João Paulo II se confessava todos os sábados, uma vez por semana. Porque a confissão não é um momento de tristeza, é o empório da alegria. Mas o que eu estou dizendo, será que eu cuido? Será que eu lixo? Será que eu cuido da minha vida? Será que eu exercito as virtudes?
Porque na vida espiritual, ou você vai para frente ou vai para trás, não tem como ficar parado. E não adianta dizer, eu vou lá no grupo de oração, a gente canta, a gente realmente vive a caridade entre nós? Tem fofoca lá dentro, na paróquia, no grupo de oração, naquele movimento? Não adianta só dizer, sou católico. Somos de fato? E realmente vivemos? Conhecemos a nossa fé? Mas Padre Diego, você está parecendo muito brabo. Não! Realista, nesses números, Jesus está querendo ir embora de um convento, não de uma festa mundana, de um convento. Onde todos têm na cabeça, um lugar de oração. Imagina, se aqui nos diz, estou sendo muito realista, diz aqui no número 43, vi duas irmãs, duas freiras, que estavam prestes a entrar no inferno. Nós não estamos falando aí na porta de uma boate. Nós estamos falando de um convento. Será que realmente é assim como eu falei? Será que a minha família realmente é católica? Ou só parece católica, mas Jesus não vê a hora de ir embora? E nós devemos, não Jesus fica, como fazia Santa Faustina, sermos intercessores. Jesus diz, não ficarei aqui por mais tempo. E Santa Faustina diz assim, e eu não vos deixarei sair desta casa. Olha só que amizade, que loucura e que amor ao próximo. Jesus, eu não deixarei você sair da paróquia, eu não deixarei você sair do meu grupo de oração, eu não deixarei você sair da minha família. Jesus, tenha misericórdia, clame a misericórdia de Deus na vida de vocês. E até mesmo nós podemos errar, podemos estar prestes a cometer um pecado mortal, por isso evitar as ocasiões de pecado, e podemos estar em condições de pecado. Não vamos ficar caídos, vamos clamar a misericórdia, vamos nos confessar e seguir adiante. Vamos seguir adiante. Olha só a misericórdia de Jesus, podemos sempre recomeçar. Que misericórdia fantástica. Que misericórdia fantástica é aqui no 46, Santa Faustina sente a paixão do Senhor no seu corpo. Olha só, experimenta o sofrimento, paixão é sofrimento, que Jesus sente quando os seus, aqueles que deveriam dar testemunho de amor, aqueles que já experimentaram o amor de Deus e não são fiéis, é um sofrimento para o coração de Jesus. E como é importante esse unir-se a Deus. E olha só que palavras maravilhosas de Santa Faustina no final do 46. O amor suporta tudo. O amor vencerá a morte. O amor não teme nada. O amor é mais forte do que a morte. No Cântico dos Cânticos, na Bíblia, o amor é forte. Tudo pode. E quando a gente ama, a gente clama a misericórdia de Deus. Nos unimos ao coração de Cristo. Pedimos misericórdia. Jesus, tenha misericórdia de nós. Então não adianta só, queridos irmãos e irmãs, sermos católicos. Devemos ser de fato católicos cristãos. Não adianta só ter um verniz, um vernizinho, mas realmente procurar a santidade. Não adianta só falar de Deus, tenho que falar com Deus e viver uma vida espiritual forte. Eu tenho que rezar. Não tem como, padre, como se aprende a rezar? Coloca o verbo no gerúndio, rezando, coloca o NDO no final. Como se aprende a rezar? Rezando. E é dando tempo para oração. Eu sempre digo que a nossa vida espiritual é como um jardim. Você consegue cultivar um jardim lá. Vamos pegar o relógio. Pega aí para molhar, né? Vamos lá, para regar. Vamos regar a nossa horta. E conta. 1, 2, 3, 4, 5. Aí volta no outro dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dá para ter um belo jardim assim? Uma bela horta? Claro que não. E vocês pensam que dá para ter uma vida espiritual rezando uma Ave Maria e às vezes nem consegue rezar uma Ave Maria antes de dormir, roncando? Ou a gente dá tempo para Deus, ou não dá.
Quando falam, padre, eu não tenho tempo para ir na missa. Perdão a expressão, mas eu digo, você é um baita de um mentiroso. Mas padre, como você diz que não tem tempo para Deus, se foi Deus que te deu o tempo, meu amigo? Pô, como vai dizer que não tem tempo para Deus se foi Deus que te deu o tempo? Então a gente tem que rezar a vida de oração, vida de virtudes. Eu não estou dizendo que devemos ser perfeitos, mas devemos buscar a santidade. Estar unidos a Deus. O céu não tem lugar para preguiçosos. E como nos diz no Evangelho, o céu é para os violentos, e só quem se violenta, né? Quem é violento vai entrar no céu, no modo de dizer, não violento de violência, mas quem não é capaz de esquecer a si mesmo, de viver o amor. Não adianta só ter boas intenções, eu vou ajudar, né? Como aqueles, se eu ganhar da loteria, eu vou ajudar os pobres. Por favor, ação, contemplação e ação. E temos que cuidar porque, na verdade, aqui fala do convento, e é assim mesmo. Porque quem tem que se transformar somos nós mesmos. E às vezes nós podemos entrar, mas num convento, num mosteiro de monges, ou num grupo de oração, ou ir num retiro fantástico, e se canta, e se louva o Senhor, e dá aquela loucura e tal. Só que depois a gente volta para casa, ou vai numa peregrinação, mas volta para casa. E como é o dia a dia? Será que foi só uma emoção de um momento? Como é o dia a dia? E esse que é o negócio que a gente leva a nós mesmos. Se eu entro num seminário, com boas intenções, mas depois de um tempo, eu me encontro com quem? Com o Diego, que sou eu. Eu me encontro comigo. E esse deixar o homem velho transformar, exercitar-se na vida de virtudes, como é difícil. Porque com o passar do tempo, o fervor vai passando, não é verdade? A gente vai passando, não é? A gente vai. Mas como é? Ou às vezes, agora eu não posso ir na missa, ou eu não posso ir no meu grupo de oração, mas eu deixei de ser católico? Eu estou rezando em casa? Ou não? Então, a gente tem que ter essa vida de crescimento. Claro que é graça de Deus, mas Deus não vai dar graça para quem não se esforça. Entendeu? Assim é a vida. Deus não ajuda quem é preguiçoso. E na vida espiritual também. Isso serve para mim, que eu estou falando para vocês e para mim. É assim. E por isso essa luta, esse unir-se a Cristo e essa luta contra as tentações, contra as dificuldades, ter um fervor quando a gente vai no encontro e voltar e tal, ou querer, né, como transformar, não sei, eu vou lá para o Oriente, eu vou para a África transformar, a sua África é a sua casa. Você já transformou a sua família? Então para que tu quer ir para a África transformar a África? Não é verdade? Como aquele santo, se eu não me engano, é São Leopoldo, santo fantástico. Quando o pessoal ia, ele é contemporâneo, mas ele é de Pádua, ele é contemporâneo do Padre Pio. E pessoas que desciam lá do norte da Itália para o Padre Pio falavam, por que vocês vêm até aqui se vocês têm o São Leopoldo lá em cima? Não falava São Leopoldo, o Frei Leopoldo, fantástico, confessor, fantástico, era um santo fantástico, conheço a vida dele. Aí, o sonho dele era ir para o Oriente, para evangelizar o Oriente. E numa oração, Jesus diz para ele, não, o teu Oriente é aqui, aqui. Quanto a gente tem uma santidade assim de ilusões, de fechar os olhos e se ver pregando. E quantas vezes a gente prega? A gente vai diante de muitos testemunhar e na nossa casa o filho, a filha, o marido, a esposa não quer ser católico pelo testemunho seu. Então é fácil falar, mas viver é muito mais difícil. Então sempre essa pergunta, será que Jesus, como ele está
na minha família, no meu grupo de oração, na minha paróquia, no meu movimento, na minha vida, no meu coração, e pedir e clamar para que Jesus fique. Jesus, não nos abandone, fica conosco. Ou como os discípulos de Emaús, já é tarde, fica conosco, fica aqui, não sai. Então, realmente é importante. E para terminar, quero dizer, a adoração reparadora, ou a nossa oração reparadora, clamar, pedir em desagravo pelos pecados cometidos por mim e pelo mundo inteiro. Também a gente tem que rezar em desagravo, pedindo reparar todas essas ofensas que se faz contra Deus. E de modo especial nós, consagrados, padres, freiras, consagrados, quanto nós ofendemos a Deus. Vamos também reparar por essas ofensas cometidas por mim, pelas pessoas consagradas. Bênção com a relíquia de Santa Faustina. Peçamos a Santa Faustina que interceda a Deus pela nossa família, pela nossa paróquia, pela nossa comunidade, pelo nosso grupo de oração, pelo nosso movimento, as nossas pastorais. Que Jesus esteja sempre conosco, que sejamos a alegria do coração de Jesus. E se tivermos pecados ou que realmente desagradamos a Jesus Cristo, que possamos ter a graça de reconhecer os nossos pecados, pedir perdão no sacramento da confissão, acreditar e confiar na misericórdia e proclamar o amor de Deus por nós. Fica conosco, Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós e permaneça sempre conosco. Amém.